Que bom revê-los, meus irmãos. É, hoje eu vou falar de um assunto que está na boca de todo mundo nesses dias, que é a língua. Mais ou menos, né? Eu tentei. Mas a gente vai falar sobre a língua, baseado na carta de Tiago, capítulo 3. É um pequeno órgão, como diz a Bíblia, mas que traz grandes confusões. Então a gente vai seguir aqui pela palavra, a instrução, as orientações que o Senhor nos dá e orar para que Deus nos dê o controle que a gente precisa para a nossa língua. Bom, antes de tudo eu quero estabelecer aqui o que a gente vai tratar. Eu vou falar sobre o poder que a língua tem para nos dirigir. Esse é o primeiro trecho aqui, até o verso 4. Depois sobre o poder que a língua tem para destruir, versos 5 a 8. E depois o poder que a língua tem também para edificar, para abençoar, para encorajar. Esses são os versos 9 até o 12. Mais ou menos isso, né? A gente vai seguir aqui conforme a Escritura vai nos ensinando. Então eu quero ler com os irmãos. Hoje eu estou aqui com a Nova Versão Internacional. O Jorge perguntou que versão que você vai usar hoje. Eu falei, nem sei, eu tenho um monte aqui, mas a Nova Versão Internacional. Se você tem a Bíblia eletrônica e quiser trocar para ela, ok. Se não, pode seguir pela revista atualizada também, que aqui fica mais fresca na minha cabeça. Mas o texto diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Bom, eu tenho dito que a carta de Tiago, ela é direta, né? Ela é o evangelho no nível da rua, essa é a expressão que eu tenho usado aqui nos nossos estudos, né? Ela coloca a nossa vida em perspectiva nas coisas mais corriqueiras. E falando em coisas corriqueiras, não há nada mais corriqueiro do que a fala, do que a língua. Nós falamos e falamos bastante. Uma pessoa, em média, fala em torno de 30 mil palavras por dia. Dá para você escrever um livro com as palavras que você fala por dia. É claro, há pessoas que falam muito mais do que isso, né? E aí dá para escrever enciclopédias e tudo mais. Mas é verdade que a gente fala, a gente usa
esse é o nosso contato principal, é a forma que a gente de fato transmite, é a forma como a gente recebe a fala, ela faz parte fundamental da nossa experiência e faz parte da nossa experiência nas coisas simples e nas coisas grandiosas. Mas geralmente nas coisas simples. O que eu quero dizer é que a nossa vida não é feita só de grandes momentos, mas a Bíblia diz que Deus está preocupado em olhar os pequenos momentos também. E mais do que isso, diz que nós seremos julgados, Jesus disse, a gente vai chegar nesse ponto, nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Então, você talvez pense que vai ser julgado por algum erro enorme cometido na sua vida, mas na verdade há uma observação constante sobre o que acontece todo dia, a cada momento, nas coisas simples. E nas coisas simples, nós podemos servir de bênção ou nós podemos servir de instrumento de destruição. E o maior instrumento, a maior arma para isso é, sem dúvida, a língua. Um machucado físico, a gente sabe que ele pode ser curado de uma forma até simples. Mas, às vezes, o que se faz com as palavras machuca de tal forma que a cura pode vir, sem dúvida vem pela graça, mas demora a vir. Então ela é uma arma poderosa, dolorida, e de alguma forma ela precisa ser domada. Mas aqui o texto começa... aliás, eu quero voltar um pouquinho, porque Tiago já vem preparando esse assunto da língua no decorrer dos capítulos anteriores. Né? No primeiro capítulo, verso 19, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. No verso 26, ainda do capítulo 1, ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. E depois no capítulo 2, verso 12, ele diz o seguinte: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, veja, Tiago ele vem preparando já esse assunto da língua, né? E ele vem trazendo um corpo para esse assunto, porque da última vez que nós nos reunimos, ele falou da inconsistência da vida, daquilo que a gente às vezes deixa de fazer, embora a gente fale sobre a fé. Então, às vezes alguém proclama a fé, mas não age em conformidade com essa proclamação. E, novamente, de alguma forma, ele está falando da língua, né, da expressão. E agora ele vem, então, e trata esse assunto de forma direta, aqui no capítulo 3. Então, ele começa aqui no verso 1 dizendo assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Dá até um frio aqui, assim. Eu estou lendo e essa palavra está diretamente virada para mim, mais do que para qualquer pessoa essa noite. Mas a questão é que alguns estudiosos dizem que no contexto ali da igreja já havia uma certa confusão. Vocês têm que pensar que no primeiro século da igreja cristã, você não tinha todo o material da Bíblia como nós temos em mãos. Então os irmãos tinham ali trechos, tinha ali uma carta, tinha ali talvez né, um trecho do Evangelho, uma cópia, e você não tinha toda essa instrução, essa facilidade que a gente tem hoje. E a igreja começou a crescer, e crescer num volume que não dava muito para controlar, graças a Deus por isso, esse era o propósito mesmo. Mas não havia também muitos líderes para cuidar de tanta gente, então você tinha aquelas igrejas que iam surgindo de forma mais orgânica e assim, às vezes sem muita instrução. E nesse contexto, muitas pessoas acabavam tomando a frente. Mas tomando a frente,
você não tem só, talvez, a honra de ser visto e tudo mais, mas você também tem os perigos que vêm sobre você por tomar a frente. E Tiago, ele fala, olha, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque estes serão julgados com maior rigor. Então o que acontecia é que as pessoas, às vezes sem muita instrução, elas vinham, elas davam o seu testemunho, elas falavam ali daquilo que elas achavam que era adequado, mas ali acabava derramando um monte de coisa que não batia com o ensinamento bíblico. E isso é muito perigoso. É perigoso até hoje, não é? Você ou vai ajudar e conduzir alguém numa caminhada e jornada de amadurecimento, ou você pode impedir alguém de caminhar numa maturidade cristã por aquilo que você diz. Então, há as pessoas com muita empolgação, que gosta de falar, que quer se expressar, que quer dizer, mas às vezes não tem o conhecimento adequado para conduzir. E isso é muito perigoso, não só para a igreja, mas para ela em primeiro lugar. Porque ela se coloca numa posição em que vai ser julgada com maior rigor. Aquilo que ela diz tem consequências. A posição na qual ela se coloca na hora de expressar a palavra é uma posição muito perigosa. E olha, eu tremo, eu não estou brincando, eu estou há 20 anos no Ministério Pastoral, agora em abril faz 20 anos de ordenação, mas eu já trabalhava com a igreja há 4 anos antes, assim como seminarista, né, como um auxiliar pastoral e tal. Então, 24 anos contando aí no Ministério Pastoral. E depois de 20 anos fazendo uma coisa, você acha que assim, beleza, é só ir lá e vai acontecer. E meus irmãos, eu posso dizer com toda convicção, se esse que faz essas coisas tem alguma consciência, essa pessoa nunca vai subir num púlpito ou nunca vai ficar de frente de uma igreja sem temor. Ela sempre vai se angustiar. Ela sempre vai orar muito e pedir, Senhor, me dá orientação. Porque o que eu falar pode afetar a vida de dezenas e centenas de pessoas, porque isso pode se espalhar de uma forma que eu não controlo. Então, que a minha boca fale a verdade. Que aquilo que eu expresse seja de fato a tua vontade, porque se eu falar qualquer bobagem aqui, isso pode destruir a vida de alguém. Eu confio na graça do Senhor que vai cuidar de todos os erros também. É certo, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar, mas eu não quero ser instrumento de, mesmo que temporária, perdição para alguém, se em algum momento eu digo alguma bobagem. Então, eu não, veja, meus irmãos, eu não estou falando isso longe de ser para glória pessoal nem nada. Eu estou aqui me colocando no papel de humilhação mesmo. Eu fico no carro às vezes, a minha família entra e eu gasto 10, 15 minutos ali antes de entrar aqui para a igreja para conversar, orando, pedindo a Deus, Senhor, me dê graça, porque é muito sério o que a gente faz aqui. É claro que é um momento alegre, divertido. Eu amo ver os irmãos bater papo, eu amo vir aqui e amo ter essa oportunidade de proclamar a palavra, mas eu sei da seriedade que isso traz e do perigo que isso traz para mim e do perigo que eu posso trazer para o povo de Deus também. Então, preocupado com essa condição, é que Tiago é muito sério naquilo que ele coloca. Olha, ele diz: calma lá, não é todo mundo, não é qualquer um, não vai enfiar toda a gente lá. E não queira ir, porque se você for e você não estiver preparado, haverá juízo e consequências. Então é preciso cuidar. Graças a Deus, a gente tem que louvar o Senhor por isso. Essa igreja é muito preocupada com a pregação da palavra.
E você pode assistir qualquer culto, você pode ir em qualquer estudo nessa igreja, e você vai ser conduzido pela palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nenhuma igreja é perfeita, nenhum pregador é perfeito. E a gente também tem as nossas falhas, e a gente tem que ter o coração sempre preparado para isso. Então, o grande critério é sempre e unicamente voltar para a Escritura, voltar para a palavra de Deus e analisar. Hoje eu encontrei com o Caê lá em Richmond, né? Fiquei surpreso, mas a gente passou um bom tempinho ali conversando. E a gente estava falando justamente sobre isso, né, dos crentes ali que avaliavam as coisas, né, e o cuidado que a gente tem que ter também de ter essa avaliação, de ter esse zelo, porque há muita bobagem sendo pregada por aí. Eu estou um pouco, assim, cada vez mais afastado das redes sociais. Mas quando eu entro, eu fico tão assustado que eu acho que eu dou mais passos ainda para me afastar, porque eu vejo cada absurdo que é impressionante. Assim, alguns anos atrás eu acho que as pessoas não tinham coragem de dizer, ou pelo menos não tinham coragem de fazer e dizer essas coisas no contexto da igreja. Mas hoje se abriu assim, abriu a porta. E aí a coisa vai. E eu tenho temor, sabe, do que acontece então quando você educa uma geração fraca de fé, fraca de entendimento bíblico, sem nenhum desafio para a vida santa, para uma vida que manifesta a pessoa de Cristo, a glória do nosso Salvador. E não os irmãos sabem disso, e a gente sempre vai bater nessa tecla, não é que a salvação vem pelas obras, mas Tiago vai dizer que a verdadeira fé, ela se manifesta em verdadeiras obras. Agora, você não vai ter uma vida de verdadeiras obras se você não é desafiado a viver a verdadeira fé. Então há uma importância gigante naquilo que a gente faz quando a gente se senta em torno da palavra de Deus. E deve haver um cuidado enorme daqueles que fazem isso, quer seja no seu pequeno grupo, quer seja numa conversa pessoal, quer seja num encontro como o nosso. Deve ter um cuidado enorme com o que vai expressar, porque às vezes eu posso falar bobagem. E essa bobagem ela pode se espalhar, e ela se espalhando não vai só afetar uma, duas pessoas, mas às vezes 10, 20, 30, sei lá. E ai de nós, se a gente for instrumento então de atrapalho, né, de perdição para alguns irmãos. A gente sabe que o quanto bom, hoje em dia fala-se muito da retórica, né, do poder da retórica. Não hoje em dia, mas sempre, né, na história. E eu fico pensando aqui como isso pode afetar a vida das pessoas. Você tem a retórica. Vocês já viram Adolf Hitler falando? A retórica daquele homem? Poxa, ele conduziu uma nação inteira para as coisas mais odiendas. Ele fez coisas terríveis com uma retórica incrível. Imagina o que pode fazer alguém com uma boa retórica. E quanto de pessoas e quantas multidões essa pessoa pode conduzir para um mau caminho. Agora, a gente tinha no século passado, muito conhecido, Billy Graham, que também pregava para multidões. E o quanto ele abençoou muitas pessoas, levando o evangelho para multidões. E hoje a gente tem homens de Deus também fazendo isso, levando o evangelho para multidões, graças a Deus. Mas eu quero aqui lembrar você desse comparativo. Olha, pode ser que alguém pela retórica pode conduzir. O que eu gosto da nossa forma de estudar a Bíblia aqui é que a gente abre a Bíblia. Você pode ir lá conferir. Se o pastor estiver falando bobeira, você pode me chamar no canto lá e puxar a minha orelha. E certamente, se você me mostrar na escritura, eu vou, na hora, pedir perdão, chamar todo mundo e dizer assim, gente, eu errei aqui. Tá errado, é outra coisa. E vou pedir, antes de tudo, perdão a Deus também, imagina. Pode fazer, é um desafio, viu? Para o meu bem.
Se vocês me amam, né? Pode fazer, para o meu bem e para o bem de todos. Mas a Bíblia fala, né, de a gente tem provérbios, eu não vou trazer aqui, mas eu tenho uma lista enorme de provérbios que falam sobre esse poder da língua. Eu quero ler pelo menos um, Provérbios 18. Provérbios 18, verso 21. Ele diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso é profundo. A língua tem o poder da vida e o poder da morte. E os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Agora, depende do fruto que é. Ou fruto para a vida, ou fruto para a morte. E há muitos provérbios que falam sobre isso. Né? Ele continua aqui falando sobre, no verso 2, né, ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É difícil, né? Quem aqui domina completamente a língua? Quem aqui poderia dizer que é perfeito no falar? Só para a gente ajustar aqui a teologia, é impossível chegar nessa vida, pelo menos, na nossa jornada, a perfeita, a perfeição, de fato. Né? Tem aí algumas ideias em algumas igrejas que não. Agora eu sou impecável, né? Não tenho mais pecado nenhum, sou perfeito. Teve alguém que falou isso para aquele pregador Charles Spurgeon, né? E falou: eu cheguei num nível que eu não tenho pecado. Aí Charles Spurgeon pegou uma jarra de água e jogou na cabeça dele. E aí ele começou a xingar e ficou bravo e falou: ué, mas você não disse que não tinha pecado? E é isso, não dá. Todos nós somos falhos. Tem uma história de Martim Lutero. É claro que talvez uma fantasia, mas diz que o diabo veio diretamente falar com Lutero. E aí ele falou e trouxe uma lista de pecados que ele tinha. Uma lista enorme de pecados. Aí Lutero olhou para ele e falou: não, você está enganado. Tem muito mais aí que você não anotou. Tem muito mais. Pode anotar. E aí o diabo foi lá e colocou mais alguns que ele lembrou. E aí depois ele falou: agora anota de vermelho aí, lavado pelo sangue de Cristo. E aí limpa a lista. Mas o fato é que é isso, a gente tem muito mais. A gente olha para a nossa condição e a gente encontra alguns pecados, mas pergunta para minha esposa. Há muito mais. Há muito mais que vocês podem ver. Né? Então, não façam isso em casa. Mas é possível encontrar. Né? Agora, ele fala que um homem que domina a língua, ele se domina por completo. E então ele começa aqui, claro, ele está falando sobre a maturidade propriamente, não é exatamente a questão da perfeição, né? Ele chega a uma plena maturidade, mas ele fala aqui de alguns exemplos a partir do verso 3. E ele diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Agora, o que isso tem de igualdade aqui nos exemplos? São coisas pequenas sendo pressionadas por coisas grandes e ainda assim vencendo. Entende? Não é fácil, né, controlar um cavalo. Quem já tentou aqui? Eu já tentei andar de cavalo e foi desesperador. O cavalo saiu trotando, correndo mesmo depois, e aí teve gente que veio atrás de mim para segurar o cavalo lá na frente. Uma hora que eu consegui puxar, eu pulei do cavalo. E assim, eu não tenho dom nenhum para isso. Mas tem gente que tem esse dom e consegue colocar lá no cavalo, né, o cabresto,
e controla o cavalo, mas é uma força, o cavalo é extremamente forte. E ainda assim com o cabresto ali pequeno você consegue controlar. E você tem a tempestade, né? Que é um vento forte, terrível, mas o piloto ali, o capitão, ele consegue por um leme pequeno controlar, né? Então essa é a analogia que ele faz. Ele depois diz assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E ele continua assim também: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Bom, há muitas pessoas na Escritura. Eu lembro aqui de Davi falando em alguns salmos sobre o controle da própria língua. Ele pede para que o Senhor controle a boca, controle o falar dele. E talvez a pessoa que a gente mais assim lembre dos personagens bíblicos que tinha dificuldade de controlar a fala, não é que ele sempre falava bobeira, mas às vezes falava. Quem era? Pedro, não é? Pedro. Pedro ele sempre dava um passo à frente, ele não se controlava, né? Ele sempre falava ali no impulso. Eu fico imaginando aquela cena lá no momento da transfiguração no monte, e aí ele vê Moisés, vê Elias, vê Jesus ali brilhando, e ele vai, não tem o que falar. Você não tem o que falar naquela hora. Você tem que só olhar e ficar quieto, mas ele não se aguenta. E ele fala: "Que bom estarmos aqui". Sabe? É a coisa mais boba para se falar. Depois devia ter voltado para casa pensando, né, que bobagem, devia ter, não, tinha tanta coisa para falar, e aí eu falo aquela bobagem, né? Como se a gente tivesse aqui, sei lá, diante de alguém que a gente admira, né, os pastores da igreja, que aí você fala uma bobagem e depois você fica, oh, meu Senhor, por que eu falei aquilo, né? Eu acho que Moisés deve ter olhado para Jesus e falou assim: onde é que você encontrou esse cara? Elias talvez deve ter dito: Senhor, quer que eu chame fogo do céu? Mas Pedro, depois, ele foi transformado por Deus. E foi transformado de tal forma que aquele homem impulsivo agora usava a sua língua para levar o evangelho de uma forma esplêndida. E quando ele proclamou ali diante daquela multidão, muitas pessoas se converteram. E ele continuou proclamando e pregando. Por quê? Porque agora o controle não estava mais sobre ele ou na sua própria tentativa de controlar, mas era uma submissão à obra do Espírito Santo através da vida dele. Era o Senhor controlando agora a língua de Pedro, a fala de Pedro, o jeito de Pedro. E ele deixava então de ser tão impulsivo no falar, né? Agora, verso 5, né, diz ali, novamente: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Você já viveu essa situação? Tá tudo bem em casa, tudo em paz, tudo tranquilo. De repente, uma palavra mal colocada põe fogo em toda a casa. Todo mundo vive essa situação. E todo mundo vive essa situação de algum jeito, não é? Uma fagulha põe fogo no relacionamento. Uma fagulha põe fogo, né, em toda a casa. Todo mundo fica com os ânimos ali exaltados. A gente vê esse período de seca que às vezes uma pequena alguém que fuma e joga ali a bituca de cigarro pode trazer um estrago gigantesco. Tem uma história na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que morreu ali no incêndio 300 pessoas e 1.500 pessoas ficaram sem casa por causa de uma bituca de cigarro que foi jogada. E é isso, né? Uma pequena fagulha traz uma enorme destruição. Esses dias eu passei ali em Richmond, havia um comércio ali, eu não sei se era uma farmácia ou era
um mercadinho, pegou fogo inteiro o mercado. Estava ali todo com faixa, foi esses dias. E provavelmente alguma coisa simples, né? Tudo de madeira, e quando pega, vai. E as palavras têm esse poder, a nossa língua tem esse poder de às vezes usar mal e trazer uma enorme confusão. Então a Bíblia vai sempre nos educar sobre nós mesmos, né? Tem um ditado, não sei, que diz assim, olha, é melhor ficar quieto e parecer um tolo do que abrir a boca e dissipar todas as dúvidas. É melhor ficar quieto e parecer um tolo do que abrir a boca e aí dissipar todas as dúvidas. Todo mundo vai saber que de fato a gente é tolo, né? Então, existe esse desafio da gente cuidar do que a gente fala, cuidar do nosso jeito de falar. Às vezes a gente coloca palavras de maneira muito inadequadas mesmo. No verso 6, ele diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, você não cria só uma situação para uma ocasião. Talvez a sua palavra pode conduzir para uma situação que se espalhe por longo tempo. Como diz aqui, por todo o ciclo da vida. Às vezes uma palavra atravessada, mal colocada, né? Você, no calor do momento, fala uma bobagem para o seu esposo, uma bobagem para o filho. E aquilo pode marcar. E pode marcar de um jeito que demora a se curar. Porque a língua tem esse poder. E ela pode contaminar a vida. E ela pode contaminar a vida de maneira tal que leva a um problema até com a eternidade. Ele fala aqui de ser pega até pelo fogo do inferno. Ele usa a expressão aqui guerrena, né, do Vale do Rimon, devem ter ouvido falar. Era onde se queimava bebês em dedicação a Moloque, ao deus Moloque. E depois, quando Josias, né, assume o trono de Israel, ele destrói esse tipo de adoração perversa e imunda, muito parecida com as linhas que a gente tem hoje, aí, eu não vou entrar nesse assunto, mas ele destrói esse tipo de ação perversa e ele transforma, o povo acaba transformando aquela região num lixão. E aí o povo jogava o lixo lá para ser queimado. Então era um vale que queimava o tempo todo. E dali é que se tira essa figura do inferno em chamas, né? E ele usa essa expressão para falar do fogo e de como o fogo pode se conectar com o guerreiro. Então imagina alguém que conhece aquela região, pegando fogo o tempo inteiro, e ele entende agora que a língua ela pode causar esse fogo contínuo, esse fogo que permanece o tempo todo. Então, olha, há muitas maneiras pelas quais alguém pode trazer problemas através da língua. As lutas são infinitas. Talvez se trate de uma palavra imprudente. Talvez se trate de uma palavra apressada, uma palavra orgulhosa. Talvez se trate de uma palavra egoísta, exagerada, uma sugestão maliciosa, sabe? Um jeito malicioso de falar sobre as coisas. Uma lisonja meio manipuladora. Talvez se trate de palavras de ódio, palavras de calúnia, fofocas, insinuações, sarcasmo, palavras de dúvida,
palavras competitivas, palavras impuras, palavras rebeldes, palavras de autoengrandecimento, palavras de condenação, ameaças, palavras que infligem culpa, palavras de humilhação, palavras impensadas, palavras de ostentação, conflitantes, seletivas, palavras de críticas maldosas, e a gente pode continuar com uma lista infinita. Mas eu sei que enquanto eu estive falando essas coisas, talvez com flashes, você pode entender o que são essas coisas, ter feito essas coisas, ter vivido essas coisas. E o desafio da palavra de Deus é exatamente esse. É olhar para a realidade do nosso coração. Eclesiastes tem uma mensagem muito poderosa. No momento ele diz assim, olha, o sábio conhece o tempo e o modo. Isso é tão importante. Se você quer agir com sabedoria, então você precisa dessas duas coisas. A hora certa e o jeito certo. E essas duas coisas precisam caminhar juntas. Porque você pode até falar na hora certa, mas do jeito errado. E você até pode falar do jeito certo, mas na hora errada. E ainda assim a coisa vai ser confusa. E o desafio que a Escritura nos traz é esse caminho de sabedoria que nos coloca passos atrás, para a gente pensar qual é o tempo certo, qual é o jeito certo. O que eu preciso fazer agora? Para que a minha palavra não seja palavra de destruição, mas seja palavra de edificação. O que eu faço? Então é melhor dar passos atrás, colocar a mão na boca e pensar o que vai edificar e o que vai trazer confusão. Porque às vezes a gente não quer saber. O que a gente quer é falar. E o que a gente quer é ver a faísca sair. E o que a gente quer é ver no que vai dar. E o que a gente quer é olhar para a coisa acontecer e depois, quando já é incontrolável, você fica desesperado. E aí quer procurar pastor, terapeuta, que seja. Porque aí já deixou passar. Então o desafio da Escritura sobre nós é pensar, é rever. Uma das coisas mais tristes assim, da minha experiência pastoral, eu acho, é aconselhamento de casais que agora chegam numa situação que assim, me traz angústia, tristeza, lágrima nos olhos, só de olhar para a forma como um olha para o outro. Como um fala com o outro. E sabe, casais que às vezes já tiveram 20, 15 anos juntos. E que num momento as palavras eram palavras de carinho. Num momento as palavras eram palavras de amor, de cuidado. O olhar era um olhar carinhoso, as atitudes eram carinhosas e era de proximidade. Agora o mínimo de conversa que existe é um tipo de sarcasmo, é um tipo de palavra amarga. É uma frase atrás de outra carregada de história, não resolvida. E eu já me peguei assim, chorando, olhando para pessoas e orando diante do Senhor. Senhor, onde foi que isso virou? Eu não conhecia essas pessoas assim. E agora eu olho para elas, olho onde elas estão. E teve um momento que eu tive que, sabe, levantar, bater na mesa e falar, não, vocês não vão falar assim um com o outro na minha frente. E não é só porque sou eu, não, é porque vocês estão fazendo isso diante do Senhor. E o quanto vocês estão machucando um ao outro, vocês não percebem? Mas tem gente que já entrou nessa onda e torna isso natural.
Torna isso o jeito de falar. Ah, não, a nossa relação é assim mesmo. Não é para ser. Ah, mas eu sou difícil mesmo. Não é para ser. Ah, mas eu sou assim. Então não é para ser, porque Jesus veio para transformar, para mudar, para fazer você uma nova criatura, para mudar a sua fala, para mudar a sua atitude, para tirar as palavras maliciosas da tua boca e para te trazer palavras de bênção agora. É por isso que ele continua então dizendo, olha, ele vai falar toda espécie de aves, répteis, criaturas do mar, doma-se, tem sido domada pela espécie humana. A língua, ninguém consegue dominar. É mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com a língua amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? E aí ele nos lembra aquilo que o Senhor Jesus disse. A boca fala do que está cheio o coração. E aí a gente tenta se auto-justificar, não é? Falando assim, não, mas não, esse não sou eu estava num momento ali. Não, esse é você, exatamente você. Talvez até você se surpreenda. Mas não pode sair outra coisa senão aquilo que está no coração. Então é você. É você da forma mais feia. É você na realidade mais crua. Falando, se expressando e agindo de um jeito que desagrada a Deus, que machuca o outro, que destrói relacionamentos ao invés de construir. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, o que vai falar a boca? Agora, se não estiver, o que vai falar a boca? É exatamente isso que acontece. Então a Bíblia faz com que a gente volte os nossos joelhos no chão novamente. E que a gente fale mais uma vez para o Senhor, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo controlar. Sabe, você já tentou quando criança? Você tenta segurar sua língua e puxa ela ao mesmo tempo. Não dá. Alguém tentou aí, né? Não dá. Não dá. É incontrolável. Mas aí é que leva a gente para o ponto certo. Se a minha língua é incontrolável, eu tenho um Senhor que pode controlar. A minha palavra é incontrolável, mas eu tenho a palavra encarnada que veio. E essa palavra encarnada é capaz de mudar toda a minha fala, toda a minha vida, todos os meus relacionamentos. É capaz de me dar graça para que eu seja quem Ele quer que eu seja. Não por mim, não pela minha força, não pelos meus méritos, mas por aquilo que Ele é, pelo poder que Ele tem, pela glória que Ele tem e pela graça que Ele derrama sobre aqueles que se colocam diante dele. Olha, eu sei que essa carta é difícil. Eu estou tentando pegar leve, mas não dá com o Tiago. E eu sei, assim como você, que a gente sai às vezes daqui quebrado e de fato com a certeza de que há alguma coisa para fazer e o que eu devo fazer é me colocar de joelhos diante do Senhor mais uma vez. E dizer, Senhor, é contigo, porque eu já baguncei muito. Já agi muito sem sabedoria. Já falei muita bobagem. E se o Senhor está anotando cada situação de bobagem, Deus, tem misericórdia de mim, há muito pecado. Há muito pecado em mim. Mais do que eu posso calcular, mais do que o diabo pode anotar na sua folhinha. Mas há muita graça também do Senhor. Há muita misericórdia do Senhor. Eu posso descansar nessa graça e nessa misericórdia. E veja, eu quero não só trazer essa esperança daqui para frente, eu quero trazer uma esperança daqui para trás também. Porque a gente olha
Claro, daqui para frente eu posso mudar, mas e o que ficou? O que já foi? Eu quero trazer uma esperança daqui para trás. Primeiro, o Senhor Jesus pagou por todos os seus pecados. Todos. Do primeiro ao último. Nós louvamos a Ele por isso. O Senhor é gracioso para resolver todas as bagunças que a gente fez. O Senhor pode, pela sua graça, transformar. Não há fim da linha se o Senhor entrar no jogo. O Senhor pode transformar. Então, o que já foi para trás, o Senhor pode melhorar, o Senhor pode transformar. E é claro que, pelo seu amor, às vezes a gente vai ter que lidar com algumas consequências do nosso pecado, porque Ele nos lembra o quanto o pecado é odioso, quanto o pecado deve ser detestado. Mas, ainda assim, o Senhor, na sua misericórdia e bondade, vai tratar, vai cuidar, vai abençoar e vai restaurar. Olha, esse casal que me trouxe lágrimas aqui, só de lembrar, hoje é um dos casais que conduz a educação de casais, de ensino de casais na Hillsong. Eles foram transformados. A vida foi renovada. E eles são uma bênção hoje. Eles passaram por coisas que eu não posso nem dizer aqui para vocês. Coisas terríveis e tristes nesse relacionamento. Mas Deus transformou de um jeito sobrenatural. E hoje a gente vê pessoas transformadas no Senhor, pessoas que vivem para a glória do Senhor. Porque o Senhor transforma daqui para frente, mas Ele transforma também o que a gente deixou de rastro lá atrás. E a gente pode descansar na bondade dEle também. Então eu quero te encorajar com isso. Há bênção sobre aquele que olha para Cristo Jesus. Há bênção sobre aquele que descansa na graça do Senhor. Há bênção para você se você se coloca diante do Senhor e pede para que o Senhor seja o controlador da sua boca. Aquele que controla a sua língua. Aquele que promove as palavras de bênção na sua fala. Que o Senhor nos abençoe a todos assim. Que todos nós sejamos bênção um para o outro. É tão bom, imagina, se todos nós pudéssemos falar palavras de sabedoria, de bênção, de edificação, de encorajamento um ao outro. A gente pode e deve, mas a gente precisa começar internamente e começar dentro de casa. Para a glória do Senhor, para a bênção do seu povo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor que nos desafia mais uma vez, que nos mostra, Pai, o quanto nós lutamos, quantos pecados, ó Deus, nós temos. Pai Santo, nós olhamos para a nossa incapacidade, ó Pai, para algo tão perigoso que está diante de nós, que são nossas palavras, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos mude, ó Deus, molde, ó Deus, a nossa fala, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus, para que aquilo que saia da nossa boca saia pelo Teu Espírito, para edificação, para encorajamento, para exortação, para bendizer o Seu nome, ó Deus, e para trazer bênçãos ao Seu povo, Pai. Ó Deus, que isso comece no ambiente do nosso lar, ó Deus. Que isso comece nas relações que temos uns com os outros, particularmente nas relações de casais, ó Deus. Que os casais sejam fortes no Senhor. Que haja, ó Deus, um olhar de novo, de carinho, de amor, ó Pai. Um olhar que olhe fundo no olho e que veja, ó Deus, pessoa amada por Ti e pessoa amada por nós. E que isso mude, ó Deus, a forma como nós nos relacionamos. E isso toque, ó Deus, a vida dos nossos filhos. E que com os nossos filhos nós sejamos as Tuas palavras de sabedoria, ó Deus. E que isso toque a nossa relação com os irmãos da fé. Para que aqui nós tenhamos um ambiente de encorajamento, de fé, de esperança, de força, de amor.
Deus, que tudo isso redunde na Tua glória, Pai. Para que nós vejamos o Teu povo abençoado, ó Deus, quando se reúne. Ó Pai, dá-me a graça de proclamar verdades, ó Deus. Não permita que minha boca fale algo que vá contra a Tua vontade, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Se em algum momento falhei nisso, Pai Santo, tenha misericórdia, ó Deus, me perdoe. Me ajude, ó Deus, a quando o Senhor me colocar nessa posição mais uma vez, que seja, ó Pai, para a glória do Teu nome e para a firmeza, ó Deus, da proclamação da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos graça. Dá-nos graça para aquilo que já ficou para trás e que precisa ser curado, ó Deus. Dá-nos graça, ó Deus, para passos daqui para frente que precisam ser tomados, ó Deus. E guia-nos, ó Pai, guia-nos pela Tua palavra, para que a nossa palavra seja um reflexo dela. Nós oramos, ó Deus, no nome daquele que é a palavra viva, que é o Verbo encarnado, o nosso bendito e amado Senhor e Salvador Jesus.